Só 8 coisas para evitar. Depois dos 60, você já parou para pensar que envelhecer não é o problema? O problema é parar de viver bem? Depois dos 60, a gente começa a enxergar a vida com outros olhos. Valoriza mais o tempo, os afetos, a saúde, mas também é quando certos hábitos, que antes pareciam inofensivos, começam a cobrar um preço maior. E não é sobre viver com medo ou cheio de regras, é sobre escolher com mais consciência o que faz bem e o que só atrapalha. Hoje eu vou te contar algumas coisas que vale muito a pena evitar depois dos 60, para você seguir com mais autonomia, alegria e qualidade de vida. Se esse conteúdo fizer sentido para você, compartilha com alguém que também está nessa fase da vida. Vamos juntos construir uma velhice mais leve e cheia de significado? Primeira, evitar o sedentarismo disfarçado. Você acorda, arruma a casa, faz o café, coloca a roupa para lavar, parece que fez 1000 coisas, mas no fim do dia, quando pensa bem, percebe. Ficou praticamente o tempo todo sentado ou só se movimentou dentro de casa, em pequenos trajetos. Esse é o sedentarismo disfarçado, a impressão de estar ativo, mas sem movimento real e constante. Depois dos 60, o corpo começa a sentir falta do que antes parecia detalhe. A força das pernas para levantar do sofá, o fôlego ao subir uma escada, o equilíbrio ao calçar um sapato. Pequenas dificuldades que vêm chegando devagar e que muita gente acha normal. Mas não é inevitável. A falta de movimento diário enfraquece os músculos, diminui a lubrificação das articulações e afeta até o humor. O corpo começa a doer mais e a disposição vai sumindo. Como uma plantinha que, sem água e luz, vai murchando aos poucos. Mas também, como uma plantinha, o corpo responde rápido quando volta a ser cuidado. Bastam alguns minutos de caminhada por dia, um alongamento de manhã, um pouco de dança, um passeio com o cachorro, e você já sente a diferença. Não é sobre virar atleta. É sobre poder se abaixar para pegar algo no chão sem dor. Caminhar no parque com prazer. Sentar e levantar sem esforço. É sobre qualidade de vida. Agende 2 despertadores do corpo por dia. Quando tocar, levante, respire fundo, alongue os braços, movimente o pescoço, estique as pernas. 2 minutos já são um ótimo começo. Pergunta para você. Você sente que está se mexendo menos do que gostaria? O que tem te impedido? Me conta aqui. Seu relato pode inspirar outras pessoas que estão na mesma situação. Segunda, ignorar os sinais do corpo. Sabe quando você sente aquela dorzinha persistente no joelho ou aquele desconforto estranho nas costas e pensa, deve ser da idade. Vai passar? A gente vai relevando. Coloca uma bolsa de água quente aqui, um analgésico ali e segue a vida. Mas ignorar os sinais do corpo é como silenciar um alarme que está tentando te proteger. Depois dos 60, nosso corpo começa a conversar com a gente de forma mais intensa. Ele dá recados, manda sinais. Um cansaço que não melhora, uma tontura frequente, uma mudança no apetite ou no sono. Tudo isso pode parecer pequeno, mas quando ignorado, pode se transformar em algo sério. Muitas pessoas evitam ir ao médico por medo do diagnóstico ou porque acham que vão ouvir bronca. Mas cuidar cedo é mais fácil do que consertar depois. Prevenção é um presente que você dá para o seu futuro. E cuidar do corpo também ajuda a cuidar da mente. Quando a gente sente que está em dia com a saúde, dorme melhor, fica mais disposto, mais confiante. A sensação de estar inteiro devolve leveza aos dias. Durante uma semana, anote em um caderno ou no celular como você está se sentindo a cada parte do dia. Ao acordar, depois do almoço, à noite. Note padrões. Isso te ajuda a perceber mudanças sutis que merecem atenção e facilita muito uma conversa com um profissional de saúde. Ignorar seu corpo é como deixar um amigo falando sozinho. E ele só está tentando te ajudar. Escutar o que sente é um gesto de respeito com a sua própria história. Pergunta para você. Tem alguma sensação que você tenha empurrado com a barriga? Que tal dar ouvidos a ela esta semana? Terceira, evitar o isolamento social silencioso. Você já se pegou dizendo,
"Ah, não vou incomodar ninguém hoje." Ou, "Eles devem estar ocupados." Aos poucos, sem querer, a gente vai se afastando. Deixa de ligar, evita sair, prefere o silêncio. E esse isolamento vai se tornando parte da rotina sem alarde. O problema é que o corpo e a alma precisam de troca. Somos seres sociais, mesmo os mais reservados. Depois dos 60, quando muitos papéis mudam, a aposentadoria chega, os filhos seguem seus caminhos, amigos se distanciam. É comum a sensação de estar sobrando, mas você não sobrou. Você segue sendo necessário, valioso, interessante. E tem gente que sente sua falta, mesmo que você não saiba. Se isolar sem perceber é como apagar a luz de um cômodo importante da casa. Tudo continua lá, mas ninguém vê. E a solidão prolongada afeta a memória, o humor, a imunidade e a vontade de viver. Crie um compromisso semanal com a conexão. Seja um almoço com um amigo, uma chamada de vídeo, uma ida ao centro comunitário. Não espere o convite vir. Proponha. A solidão não significa que você não é amado. Muitas vezes, é só uma ausência de gesto. E um gesto seu pode reacender uma relação adormecida. Pergunta para você: tem alguém com quem você gostaria de conversar mais, mas não fala faz tempo? Que tal mandar uma mensagem hoje? Quarta, evitar a alimentação automática e sem atenção. Quantas vezes você já comeu algo e, minutos depois, nem lembrava do sabor? A gente vai comendo enquanto responde mensagens, assiste televisão ou pensa em 1000 coisas. E quando vê, já acabou. Comer no automático é um dos hábitos mais comuns e também mais prejudiciais com o passar dos anos. Depois dos 60, nosso corpo precisa de mais qualidade nos nutrientes e menos sobrecarga. Mas comer com pressa, sem atenção, favorece a má digestão, o ganho de peso, a sensação de inchaço e até a perda de apetite. Além disso, a alimentação distraída costuma estar ligada a emoções. A gente come para acalmar, para preencher vazios, para compensar o tédio. E o risco é transformar a comida em refúgio constante, sem perceber o que de fato está pedindo atenção dentro da gente. Comer bem é mais do que escolher o alimento certo. É criar um momento de presença, preparar a mesa com carinho, usar um prato que você gosta, comer devagar. É um jeito de dizer: eu importo. Escolha uma refeição por dia para fazer com atenção plena, sem celular, sem televisão. Respire antes de começar, observe as cores do prato, mastigue devagar. Esse pequeno ritual transforma o alimento em cuidado. Sua alimentação diz muito sobre como você se trata. Quando você se alimenta com respeito, o corpo sente, a mente agradece e o coração se acalma. Pergunta para você: você tem algum momento do dia só seu para se alimentar com calma? Se não tem, que tal começar com um café da manhã tranquilo amanhã? Quinta coisa, medo de aprender coisas novas. Você já ouviu alguém dizer: "Ah, eu não tenho mais cabeça para isso"? Esse pensamento é mais comum do que parece depois dos 60. Muita gente sente que não vale mais a pena aprender algo novo, que vai passar vergonha ou que não tem mais idade para certas coisas. Mas a verdade é que aprender algo novo é um dos melhores exercícios para manter o cérebro jovem. Estimula a memória, aumenta a autoestima, traz senso de conquista e renova os dias. Pode ser mexer melhor no celular, fazer uma aula de pintura, aprender a tocar um instrumento, cozinhar uma receita diferente. O que importa não é a perfeição, é o processo. Errar faz parte, rir de si mesmo também. O medo de aprender vem do medo de não dar conta. Mas e se der? E se você descobrir um talento novo, uma paixão esquecida, uma conexão inesperada? Escolha uma coisa pequena e nova para experimentar essa semana. Pode ser baixar um aplicativo, assistir a uma aula no YouTube, ler um artigo sobre algo que você nunca entendeu muito bem. Um passo de cada vez. Aprender é lembrar que você está vivo, que ainda há descobertas, surpresas e caminhos possíveis. Nunca é tarde para se sentir começando algo. Pergunta para você: qual foi a última coisa nova que você aprendeu? Se não lembra, que tal criar essa lembrança ainda hoje? Sexta, não falar sobre sentimentos. Guardar tudo para si é um costume antigo.
Muita gente cresceu ouvindo que homem não chora ou que sofrimento se enfrenta calado, mas o silêncio emocional adoece. Depois dos 60, as emoções se intensificam. Enfrentar mudanças, perdas, lembranças, transformações no corpo e na rotina, tudo isso mexe com a gente. E não colocar para fora pode transformar um pequeno incômodo em uma grande dor emocional. Falar sobre sentimentos não é fraqueza, é maturidade. É escolher viver de forma mais leve, mais verdadeira. Pode ser com um amigo, com um grupo, com um profissional, ou até consigo mesmo, escrevendo. Quando a gente nomeia o que sente, organiza melhor a cabeça e o coração. Diminui o peso interno e abre espaço para acolhimento. Escolha uma pessoa de confiança com quem você possa conversar de forma sincera. Não precisa resolver tudo de uma vez. Só de falar ultimamente tenho me sentido assim, já pode abrir caminhos. E se estiver difícil conversar, escreva. Um diário emocional ajuda a entender o que se passa dentro de você. Você costuma guardar ou dividir seus sentimentos? Me conta nos comentários. Só de saber que alguém sente parecido, a gente já se sente menos só. 7ª coisa, viver no modo tanto faz. Tanto faz é um jeito disfarçado de dizer que a gente parou de se importar. É uma forma de se proteger quando a vida parece sem graça, repetitiva, sem novidades. Mas viver no modo tanto faz é perigoso. Apaga os desejos, esconde os sonhos, enfraquece a vontade. A gente deixa de escolher, de opinar, de se posicionar e começa a viver como espectador da própria vida. Depois dos 60, é comum cair nesse modo. Os filhos já cresceram, a rotina muda, as expectativas diminuem. Mas isso não precisa ser o fim do entusiasmo. Pode ser o começo de uma nova liberdade. Você ainda pode ter vontades, ainda pode mudar o corte de cabelo, experimentar um novo prato, visitar um lugar diferente. Pode dizer sim ou não com intenção. Isso é vitalidade. Comece com algo simples. Pergunte-se toda manhã: o que posso fazer hoje que me dê prazer? Anote e tente colocar em prática. Não precisa ser grande. Pode ser ouvir uma música especial, usar uma roupa que você gosta, cuidar de uma planta. O importante é recuperar o poder de escolha. Você tem sentido vontade de mudar algo no seu dia a dia? Me conta aqui. Sua inspiração pode ser o recomeço de alguém. Última coisa, adiar autocuidados essenciais. Sempre tem uma desculpa para depois. Sem tempo, não é tão importante agora, tenho outras prioridades. Mas adiar o autocuidado é como deixar uma planta sem água. Aos poucos ela perde o brilho, a força, a vitalidade. E com a gente é igual. Depois dos 60, o autocuidado precisa ser prioridade, ir ao médico, fazer exames, cuidar da higiene, tratar da pele, do sono, das emoções. Nada disso é frescura, é investimento em qualidade de vida. E autocuidado também é prazer. É fazer algo só por você sem culpa. É lembrar que sua existência continua merecendo atenção. Liste 3 autocuidados que você vem adiando. Escolha um deles e marque uma data ainda esta semana para colocar em prática. Pode ser uma consulta, um corte de cabelo, uma caminhada, um momento de descanso. Você lembra de quando se sentiu bem só por ter cuidado de você? Compartilhe aqui. Às vezes isso inspira quem ainda acha que não tem tempo. Ser mais velho um dia é também ser mais consciente, mais inteiro, mais você. Evite o que te distancia da sua vitalidade, da sua alegria, do seu poder de escolha. Leve também das suas escolhas de hoje. Escreva: hoje eu escolho evitar porque mereço viver com mais. E deixe esse lembrete visível. Pequenas atitudes mudam caminhos. Se esse vídeo tocou seu coração, compartilha com quem você ama. E me conta aqui embaixo, qual dessas dicas mais falou com você?